Oi pessoal, como vocês estão? Aqui a gente vai começar mais um vídeo e esse vai ser sobre o sistema digestório dos animais monogástricos. Aqui nós vamos apresentar a fisiologia do equino, dos peixes e das aves. Então vamos lá começar? Então, bora pra gente aprender! Lembrando as cavidades por onde passam os alimentos. Então nós temos em seguida a boca, a faringe, o esôfago, o estômago e os dois intestinos, o delgado e o grosso. Eu vou começar falando para vocês sobre as funções da boca dos equinos. A boca ela tem função de prensar e de mastigar bem os alimentos. A localização da cavidade bucal ela tem início entre os lábios e continua na nossa faringe. No vestíbulo, a cavidade bucal é dividida pelos dentes e as bordas maxilares. Os lábios desses animais eles podem possuir diferentes formas. Mas por que eles podem possuir diferentes formas? Esse assunto está ligado diretamente à dieta e os costumes que o animal possui. Por exemplo, nas espécies de equinos, os lábios são utilizados para coletar e colocar o alimento na boca. Esses lábios eles são muito flexíveis e moles, portanto que eles mastigam daquele jeito abrindo bem a boca, sabe? Na cavidade oral nós vamos encontrar certas estruturas, como o palato duro, o palato mole, o arco palatoglosso, os frênulos, a língua e as papilas bucais. Eu vou falar um pouco sobre os vestíbulos da boca. O vestíbulo da boca é esses espaços entre a língua e os dentes, sabe? Quando a gente puxa a nossa boca, esse é o vestíbulo da boca. Nós temos o limite externo, entre os lábios, o limite interno, que vai dos dentes e gengiva, e os ductos, que são as nossas glândulas parótida, glândulas parietais e glândulas bucais. Falando um pouco sobre os dentes dos equinos, vocês podem reparar nessas fotos. São 6 dentes, mas a gente divide a nomenclatura como 3 de cada lado. Então a gente vai ter o dente do centro, intermédio e o canto do lado direito, o centro, intermédio e canto do lado esquerdo. O canino ele é pouquíssimo desenvolvido ou ausente nas fêmeas, então só de olhar a arcada dentária a gente já sabe se trata de um macho ou de uma fêmea. Essas ondas que vocês estão vendo, esses arcos lá no céu da boca, são chamados cristas palatinas. Esse arco que está mais duro e maior, próximo à gengiva, ali atrás do dente, ele é chamado papila incisiva. É lá que desemboca o duto incisivo, que comunica a cavidade nasal com a bucal. Essa linha que a gente vê que corta essas ondas no meio, esses arcos, que divide eles para a esquerda e direita, se chama ráfia palatina. Agora falando um pouco sobre a língua desse animal, a língua ela tem a função mecânica e gustativa. Na mecânica, ela vai fazer a apreensão ali dos alimentos. A língua possui papilas e elas são divididas em foliformes, que são essas de cima que vocês estão vendo, parecem umas bolinhas. Essas daí desempenham a função mecânica. Temos as fungiformes, que são as da parte de cima, lá de cima da língua, mais para o lado. Tem as foliares, que elas só tem no equino. Elas estão na parte do fundo da língua e do lado também. E tem as valadas, que estão na parte de baixo da língua. Falando um pouco sobre a saliva. As glândulas salivares elas têm função de secretar a saliva, umedecer o alimento, auxiliar na mastigação, deglutição e digestão. Para isso nós temos a parótida, a mandibular, a sublingual e a zigmática. Falando um pouco sobre a faringe. A faringe ela é formada por 2 cavidades, a orofaringe e a nasofaringe, onde fica ali próximo ao palato mole. A faringe é um sacro músculo-membranoso, que é comum em 2 sistemas, o sistema digestório e o sistema respiratório. Focando aqui para o esôfago é um órgão músculo-membranoso, que ele se estende da faringe até o estômago, para conduzir o alimento. Ele começa logo após o término da faringe e acompanha a traqueia, mas na região do pescoço ele tem um pequeno desvio para a esquerda. Passa pelo diafragma e fígado até chegar no estômago do cardio. Aí a gente tem a epiglote, que dá para ver nessa foto. A epiglote fecha e para o alimento passar pelo esôfago, assim a gente não engasga. O esôfago ele é deslocado para a esquerda em animais domésticos. Quando entra na cavidade torácica, ele é desviado para a direita pela cavidade aorta. Agora falando do estômago. O estômago é o órgão mais dilatado do trato gastrointestinal e é nele que se inicia a digestão química dos alimentos. A estrutura do estômago é determinada através do meio de vida do animal e pela alimentação das várias espécies. Existe entre os animais domésticos uma diferença no revestimento interno desse estômago. Um estômago todo revestido por mucosa glandular
coberta por células cilíndricas, é encontrado em animais carnívoros. Já o estômago, que é esta camada desprovida de glândulas e que se estende por toda a carne ou parte dele, é encontrado nos suínos, nos equinos e nos ruminantes. As subdivisões internas do estômago são a região cárdica, a região pilórica e a região fúndica. A face parietral se relaciona com o fígado e a face visceral se relaciona com o intestino delgado. Mas e os outros animais, como as aves e os peixes? Os sistemas são diferentes, mas nem tanto assim. Vejamos, as aves não apresentam dentes, então após elas bicarem o alimento, ele segue pelo esôfago e vai para o papo. Lá, os alimentos serão umedecidos, amolecidos e armazenados, tanto para a questão de consumo de grãos mais duros como o milho, e também para a alimentação de filhotes. Você já percebeu que os filhotes de passarinhos pedem comida para a mãe? Então, para alimentá-los, ela, ao ingerir, armazena no papo, então leva no ninho para regurgitar para os filhotes. Entendi. Mas por que existem aves com os bicos mais longos, como o beija-flor, e aves com os bicos mais curtos, como as galinhas? E por que elas não têm dente? Isso é devido à alimentação de cada ave. O beija-flor precisa de um bico longo e uma língua longa para conseguirem consumir o néctar. As galinhas nem tanto, pois consomem pequenos insetos e grãos. Na questão dos dentes, é uma adaptação para o voo, diminuindo o peso e assim facilitando. Mas e depois? Para onde o alimento vai? Ele segue para o proventrículo ou estômago químico. Nele, enzimas irão agir quebrando o alimento em partículas menores, para assim o organismo conseguir absorver as proteínas. Então segue para a moela. Ela vai ser um estômago mecânico. Existe devido à ausência de dentes. As paredes apresentam características grossas, justamente para a trituração, aumentando a superfície para a atuação das enzimas. Nela serão absorvidos lipídios, carboidratos e proteínas restantes. Então, seguirá para o intestino, para assim terminar a digestão com o auxílio das enzimas produzidas no pâncreas e a bile produzida no fígado. E assim o que sobrar será excretado junto com a urina pela cloaca. Mas e os peixes? Para isso, trouxe uma convidada especial, a professora Priscila, da Unesp. No mundo, existe uma grande diversidade de peixes, onde eles são subdivididos em peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Com a evolução, os peixes criaram novas adaptações estruturais para a captura, a ingestão e a digestão dos alimentos. Por que ocorrem essas adaptações? Os peixes evoluíram e tiveram adaptações para aumentar a superfície de contato do alimento com as enzimas digestivas e retardar um pouquinho esse trânsito de alimento ao longo do intestino do animal. Então, dentro dos peixes cartilaginosos, que podem ser os tubarões, as arraias, existe uma válvula em espiral, mais conhecida como tifilócole, no intestino desses peixes, onde nessa válvula o alimento passa. Porém, ele não passa reto, ele passa conforme as espirais dessa válvula. Já nos peixes ósseos, não existe uma válvula em espiral, e sim séculos no intestino, que funciona como uma luva onde nós colocamos a mão nessa estrutura. E bom, o tubo digestivo é completo. Então, como o alimento passa até ser digerido? Então, o alimento ele passa da boca, que geralmente está situada na extremidade anterior dos peixes, abaixo das narinas e paralela ao seu eixo longitudinal, adaptada para prender o alimento. Em algumas espécies de peixes, eles ingerem pelo fundo, onde a boca é frequentemente localizada ventralmente, como nos peixes cascudos. A seguida é levada até o estômago, da boca passa para a faringe e então para o esôfago. Em algumas espécies de peixes que são predadores, o esôfago ele é capaz de ter grande distensão para facilitar a passagem da presa para o estômago. Então chega no intestino, onde é feita efetivamente o processo digestivo e apresenta muitas variações quanto ao tamanho e a forma. Então, temos as glândulas anexas, que varia de peixe para peixe. Em alguns temos o fígado, outros o pâncreas ou em alguns os dois. E a forma do fígado varia muito nas distintas espécies piscícolas. O pâncreas ele não é facilmente distinguido, porque o seu tecido ele se encontra distribuído de maneira difusa pela região portal.
E o intestino, ele é um tubo curto, sem diferenciação, podendo, em algumas espécies, apresentar estruturas em formas de franjas, que são os secos pilóricos, com função complementar à digestão e absorção intestinal, estando localizados na porção inicial do intestino, o piloro. Então, os secos pilóricos, eles se localizam após o estômago, sendo evaginações da parede intestinal. Nos secos, quando eles estão presentes, porque depende da espécie, é quando ocorrem os verdadeiros processos digestórios, sendo que os segmentos anteriores, eles geralmente apenas recebem e transportam ou preparam material para a digestão nos secos, que aumentam a habilidade digestiva do intestino.